Moça da moça, que roça, que Padre roça. Kelmon, do PPB, agora fará a pergunta. Para quem o senhor vai perguntar? Ciro Gomes. Candidato Ciro Gomes. Todos os candidatos aqui vão à igreja no período eleitoral. Curiosamente, só os vemos nos templos e igreja nesses períodos. Como um cristão que o senhor é contra o aborto? Caso a resposta seja positiva, aceitaria assinar ainda hoje um pacto pela vida, se comprometendo a proteger as vidas dos bebês nos ventres de suas mães? O convite para assinar também está aberto a todos os candidatos aqui presentes. Por favor, a resposta. Reverendo, eu, de fato, estou muito preocupado com a sorte do povo brasileiro. Deixa eu lhe dar aqui cá alguns números. O senhor é recente na atividade política e é bem-vindo, mas no Brasil, nesse momento, entre desemprego aberto, desalento, que é o que desistiram de emprego, ou vivendo de bico na mais selvagem informalidade, nós temos 2/3 do povo brasileiro. E eu estou muito concentrado produzindo soluções para isso. Um programa de renda mínima de cidadania que espanque a fome que está no lar de 125 milhões de pessoas que hoje não fazem as 3 refeições. Resolver o problema do endividamento explosivo das famílias, que estão hoje à conta de 66 milhões e 600 mil pessoas. Estabelecer uma lei anti-ganância que vede a superação de 200%, de 100% de juros no crédito de curto prazo e fazer uma revolução pedagógica na educação. O senhor deve estar pensando, está escapando da questão? Não, não estou. Quero só lhe advertir, com muita humildade e cuidado, é de que o nosso poder como presidente para este assunto é nenhum. Nenhum mesmo. O Congresso Nacional Brasileiro também ele próprio tem evitado. Por quê? Porque é um assunto que envolve aspectos de saúde pública, envolve aspectos morais muito graves, aspectos religiosos, e nós cristãos temos absoluta aversão a qualquer tipo de morte, portanto o aborto para nós é uma tragédia. A questão não é essa, a questão é qual é o papel do Estado no enfrentamento dessa tormentosa questão. E eu confesso que, para mim, a legislação como está é o alcance possível que nós, na sociedade brasileira tão dividida, alcançamos. A réplica, por favor. Povo brasileiro, nós todos sabemos que o assassinato, o aborto é um assassinato e o senhor sabe disso. Então nós temos que ter um posicionamento firme, defender a vida. Porque se nós não defendermos a vida, tudo que o senhor está dizendo aí, vai fazer educação, vai fazer isso, fazer aquilo, o senhor vai fazer para quem se não existir o ser humano? É preciso o ser humano existir primeiro para que o senhor, eu ou qualquer um que esteja aqui pleiteando a presidência da República faça alguma coisa. Então, se você elimina o ser humano já no ventre materno, se você faz esse ato diabólico, você também não vai poder, como Estado, servir a ninguém. Não existirá pessoas, foram assassinadas. Então nós temos que ter um posicionamento firme. Os senhores que estão na política há mais tempo do que eu, devem fazer um posicionamento firme em defesa da vida contra o aborto. Do candidato Ciro. Não há ninguém mais dedicado a defender a vida nesse grupo aqui, que tem muito boas pessoas, outras nem tanto, do que eu. Deixa eu lhe dizer, eu fui ao plenário das Nações Unidas, recebi o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, o Prêmio Maurice Paté. O que eu quero lhe dizer, entretanto, é por seriedade, é que não está na nossa potência de candidato a presidente. Eu não sei se a sua psicologia é de pretender presidir o Brasil. A minha é. Eu quero presidir o Brasil. E como presidente do Brasil, eu compreendo as questões brasileiras como elas são. E há um ponto muito delicado de equilíbrio nesse enfrentamento da tragédia do aborto, que é a legislação em vigor brasileira, mais os julgados. Por exemplo, a proibição de aborto, a facilitação de aborto em caso de fetos anencéfalos, é um ditado do Supremo Tribunal Federal. E eu respeito isso porque é uma questão complexa. Obrigado. Essa é uma pergunta simplesmente genial. Ou seja, é a primeira pergunta que o padre Kelson faz no debate. E ele faz essa pergunta direcionada a Ciro Gomes. Qual é a pergunta? A temática é aborto. Ele fala acerca daquilo que é o compromisso, se o candidato tem ali o compromisso de... Aliás, se o candidato Ciro Gomes assume ali, por ser cristão, o compromisso de combater o aborto. A outra coisa que ele falou também, né, que ele deixou ali em aberto, é que todos os candidatos nessa época do ano, na época de eleição, frequentam templos cristãos. Né, e que ele, por ser cristão, e aí ele faz a pergunta então sobre isso. Ciro Gomes, por completa falta de preparo para lidar com a figura de um padre que está ali, e aqui, sinceramente, assim, eu me espanto muito
com relação a essa falta de preparo. Porque ele está de fato assim, atônito diante daquilo que foi perguntado para ele, diante de quem perguntou aquilo para ele, porque é um padre fazendo uma pergunta de natureza religiosa, social, política, eleitoral. Tá certo? Isso isso é o que está na mente do Ciro Gomes. E ele não foi preparado para isso. Quem preparou ele, preparou mal. Tá bom? Porque aqui, só nessa pergunta, você tem dois rombos monstruosos que o padre Kelson deixa na bola para ele chutar contra o Bolsonaro. A primeira de todas elas é afirmar de fato, padre Kelson, o senhor tem completa razão. Eu tenho visto com muita frequência o candidato que o senhor defende, né, Ciro Gomes, ou o candidato que o senhor defende, Bolsonaro, né, frequentar aí. E o que ele mais tem feito desde que ele, então, desde que ele entrou na presidência da República é frequentar templos religiosos para finalidades político-eleitorais. Porque se perguntar para ele a que igreja ele frequenta, qual é a denominação cristã a qual ele pertence, ele não sabe dizer se ele é católico, se ele é ortodoxo, se ele é evangélico, evangélico da Assembleia de Deus, evangélico da Universal, o que ele é. Ninguém sabe. Mas de fato é que o candidato Bolsonaro, sempre que pode, tem uma câmera por perto, se ajoelha diante de uma imagem, diante de um pastor, diante daquilo que for preciso. Você vai dizer para mim, Breno, é muita coisa por dizer, ele tem que sintetizar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, ele fala em defesa da vida. E fala, inclusive, assim, quem é que vai defender a vida? Porque nós precisamos defender a vida. E aí vem aquilo que eu falei com relação à pergunta anterior. Porque o Ciro Gomes deveria devolver a pergunta em duas formas. Essa pergunta, padre Kelson, eu não sei porque está sendo direcionada para mim, quando ela deveria ter sido direcionada para o Bolsonaro. E eu posso até ceder meu tempo, Bolsonaro, para que você possa responder. Porque o senhor teve durante 4 anos no governo federal e o senhor não mobilizou uma palha para poder defender a pauta do aborto, da vida, aliás. O senhor não mobilizou uma palha para defender a vida. O senhor realizou nos últimos anos, nos últimos 6 meses, aliás, com a ajuda de Arthur Lira, a qual você elegeu por 3 bilhões de reais na Câmara dos Deputados, a maior reforma da Constituição desse país, alterando, inclusive, permitindo para que você pudesse colocar benefícios e auxílios em ano eleitoral. E o senhor não conseguiu colocar uma legislação de aborto, padre Kelson está te perguntando. E a outra coisa que eu tenho que passar a pergunta também para ele, tanto para você também, padre Kelson, é que de fato nós precisamos defender a vida. E a minha pergunta aqui, tanto para você quanto Bolsonaro, é quem é que teve a coragem de defender a vida dos mais de 600 mil pessoas que morreram na pandemia? Porque esse assassino aqui não foi. Entende como ficaria muito pesado chamar Bolsonaro de assassino? Você chamar Bolsonaro de assassino em pleno debate eleitoral, ele perde completamente a estrutura. Ele é capaz de ele voar em cima do Ciro Gomes ali. Ele não tem preparo para ser usado as mesmas expressões que, por exemplo, ele está usando para o Lula, ex-presidiário. O Bolsonaro, ele é um homem intempestivo. Essas expressões, né, que inclusive, por exemplo, se você pegasse, por exemplo, se rotular o Bolsonaro, né, o playboy, o imbrochável, o sujeito, o assassino, o ourive, né, fazendo referência com relação ao ouro lá dos pastores, né, o tarado, né? Bolsonaro, inclusive, assim, eu não sei quem está preparando esses candidatos, mas eles estão muito fracos para poder lidar com Bolsonaro. E Bolsonaro está muito bem preparado, inclusive, tá bom? Mas Bolsonaro não pode ser chamado pelo nome nos debates eleitorais. Ele tem que ser chamado sempre por um apelido pejorativo, o assassino. O Oriver. Eu quero perguntar para o Oriver. Eu quero perguntar para o tarado. Tarado aí, para o pedófilo. Ah, ele vai processar, ótimo, maravilha. Maravilha, porque vai virar notícia no dia seguinte. Porque uma pessoa... E aí você vai... Sim, porque uma pessoa... Como é que você justifica chamar Bolsonaro de tarado, chamar Bolsonaro de pedófilo? Uma pessoa que às 10 horas da manhã, né, tem a coragem de chamar a mulher, que fica toda sem graça ali, para dizer que para confirmar que é imbrochável, né, não tem a menor condições de você não dizer que isso também não é atentado violento ao pudor para as crianças que estavam ali naquela manifestação, que deveria ser um ato cívico, né? E aí, por pior, qual é a frase assim? Ciro Gomes deveria fazer exatamente esta frase. Ele não faz esta frase. Ele deveria dizer aquilo que de fato Bolsonaro é. Ele deveria falar assim, ó, Bolsonaro, na cabeça dele, Ciro Gomes deveria dizer assim: Bolsonaro é um senhor em crise de meia-idade, inseguro com a sua sexualidade e potência sexual, que acha que a presidência da República é um super prêmio na Mega Sena para ficar viajando e andando de moto e jet ski durante 4 anos e agora quer que você renove esse mandato para ele.
para que ele possa continuar fazendo isso. Ou seja, ninguém consegue ali emoldurar na cabeça do eleitor um arquétipo que seja caricato acerca daquilo que é Bolsonaro. Por quê? Porque todos os candidatos tratam Bolsonaro com reverência. E de fato, inclusive, o próprio Bolsonaro, ele só não trata com reverência Lula, por uma questão de estratégia. Aquilo ali é estratégico, é simplesmente genial. Chamar Lula de ex-presidiário é genial. Porque pode se chamar Lula de ex-presidiário, pode se chamar Lula de vovô. Não, eu quero entrevistar o vovô aí. Né? Pode inclusive perguntar para ele de forma jocosa, né, pro Lula, assim, né, se ele, enquanto presidente, se o fígado dele vai aguentar os próximos 3 meses, né, se ele tem condições de aguentar os próximos 3 meses de campanha, se o fígado dele tá bom para isso, o quê? Fazendo uma alusão àquilo que era o volume de uísque que se aumentou monstruosamente durante os mandatos do Lula no Palácio do Planalto. A mesma coisa pode se perguntar, qualquer um ali poderia dizer a seguinte coisa: olha, enquanto Lula, todo mundo sabe que durante o governo Lula se aumentou volumosamente as compras de uísque para o Palácio do Planalto, tendo em vista, por óbvio, os hábitos que o presidente tem. Mas a pergunta que também fica é que se Lula comprava uísque, Bolsonaro comprou Viagra, o que de fato assim, coloca-se em questão aquilo que é a sua capacidade, né, Bolsonaro? Que resta dúvida, inclusive, de muitas coisas. Ou seja, você alfinetar ele de forma... Ou seja, como é que ele vai responder isso? Compreende? E ao mesmo tempo você usou você foi um golpe muito baixo. Porque você não disse explicitamente o que deveria ser dito, mas está ali o questionamento. E um questionamento, inclusive, que para ele é fundamental, que é a virilidade dele. Se bater nisso, eu te garanto que ele perde as estribeiras. Se chamar ele de assassino, se chamar ele de ouriver, se chamar ele de tarado, chamar ele de pedófilo, né, chamar ele de brochável, colocar em questão essas coisas, ele com toda certeza chamar ele de o amigo de quem? Do Lula. O amigo do Lula, o amigo do Foro de São Paulo, o amigo dos abortistas. Se conseguirem fazer isso, ele perderia as estribeiras. Agora, nós estamos falando aqui há uma semana da eleição, né? Formular tudo isso para o próximo debate que seria o grande desafio para as respectivas equipes que estão ali. O Padre Kelmon, então, isso aqui foi uma pergunta, vai demorar um pouco mais. Aí, o que o Ciro faz? O Ciro, ao invés de pegar o golpe, digamos assim, e redirecionar para o Bolsonaro, que era muito fácil de fazer isso, ele tenta falar acerca daquilo que são os reais problemas da população, que de fato ninguém está interessado. O brasileiro hoje não está interessado em renda, desemprego, o debate hoje não versa sobre isso. Ademais, ele só poderia falar sobre isso depois dele ter redirecionado o ataque. Depois que ele redirecionou tudo isso, aí o Padre Kelmon ia fazer a tréplica, que não teria nem como ele fazer, eu não imagino como que ele faria a réplica sobre isso, quando ele fosse questionado que Bolsonaro não fez absolutamente nada acerca do aborto nos 4 anos, e também questionado acerca daquilo que é o posicionamento dele acerca das 600 mil vidas que foram massacradas durante o período da pandemia. Onde o senhor estava, senhor Padre Kelson, quando 600 mil pessoas foram mortas? Quantos funerais o senhor celebrou? Ou melhor, se você quiser ser inclusive mais categórico, quantos ritos de exéquias o senhor celebrou? Esse aqui é um problema, inclusive, dos candidatos ao lidarem com o religioso, porque eles não têm o domínio daquilo que são os fatos da mentalidade religiosa. Ou seja, dizer, por exemplo, questionar o Padre Kelmon acerca daquilo que são as encíclicas papais, porque por ele ser ortodoxo, ele ia ter que se justificar porque ele não pertencia à linhagem do Papa. E isso ia pegar muito mal para ele. Ah, não, eu não sou católico. Como é que ele ia explicar isso? Olha, eu sou católico, mas... Entendeu? Aí você fala, você conhece tal encíclica? Você segue tal encíclica? Aí ele ia ser obrigado a se explicar para o público o que é ser católico apostólico ortodoxo e não romano. E isso ia ficar muito mal. Por quê? Porque ele ia ter que se explicar, né? O Padre Kelmon fala então acerca do assassinato, que é preciso defender o ser humano, que é preciso defender a existência do ser humano em defesa da vida. Aqui sim, né? O Ciro poderia inclusive questionar para ele assim, padre, eu não sei se o senhor está a par, mas as taxas de natalidade no Brasil são superiores. E o aborto nunca foi uma questão de reduzir ou extinguir a população da humanidade. Esse é o primeiro ponto, independente de que se você é a favor ou se nós somos contra.
tá bom? É uma questão de estatística matemática. O aborto nunca foi um impeditivo daquilo que é a crescente taxa da população humana. Independente daquilo que você queira. Isso pode ser um ponto fraco? Poderia. Eu não optaria por responder isso, mas isso é uma possibilidade de resposta. Né? Ele deveria ter voltar a bater. Se o padre Kelmon insistisse nisso, na defesa da vida, ok, vamos defender a vida. Onde é que estava o presidente da República para defender a vida de 600 mil pessoas que morreram durante a pandemia? Onde é que estava o presidente da República para facilitar aquilo que eram os contratos das vacinas durante esse período? Onde é que estava o presidente da República que levou mais de um ano para começar o processo de pesquisa de vacina no nosso país? E você que vem falar para mim de defesa da vida, Padre Kelmon? Como assim? Né? Você não está conseguindo defender a vida nem dos que já estão aqui? Como é que você vem falar para mim de defender a vida daqueles que nem ainda chegaram? Por fim, então, o que o Ciro faz? Ele dá uma declaração com relação à institucionalidade, ou seja, o STF decidiu, eu respeito essa decisão. Ele não precisa dizer isso, compreende? Ele não precisa justificar o seu posicionamento se ele tivesse ali cobrado um posicionamento acerca das pessoas que deveriam se posicionar. Compreende o tanto que, assim, não tem nem como falar acerca do que poderia ser melhorado no discurso do Bolsonaro, porque ali não tem perguntas que foram de fato efetivas feitas para ele. Ele estava numa situação muito confortável. O Bolsonaro está em uma situação muito confortável. Moça da moça que roça, que coça.